Muito bem, nós estamos hoje no Oriente conversando sobre as diferenças. A gente não só se veste diferente, não só um é mais gordinho, outro é mais baixinho, outro é mais altinho, um é mais moreno, outro é mais indiano, outro é japonês, mas também nós usamos hoje hábitos, costumes. Eu, às vezes, fico pensando, sabe, Débora, pelo jovem que eu fui, eu acho que se eu tivesse 17, 18 anos, às vezes eu olho assim e fico pensando, padre, eu acho que eu ia botar uma tatuagem. Você sentiu bem? Interessante essas coisas, porque a gente, na juventude, a gente gosta do... né? A gente tem essa coisa, mas, de fato, a perpetuação disso parece que a gente parou numa etapa, né? Sim. Parou numa etapa. Débora, essa questão da gente passar as etapas não é uma obrigação, mas naturalmente, até pelo grau de responsabilidade, né, o tipo de aventura que um jovem vive e que ele julga ser a maior aventura do universo, a aventura de uma pessoa adulta que se arrisca até financeiramente, até é muito maior, e muito mais pesada, e muito mais séria, mas não tem a mesma comparação. Parece que só a do jovem é uma aventura de fato, né? É. Até pelo esporte que pratica, até pelas coisas que faz. Mas é interessante porque naturalmente você estuda, você namora, a vida vai rolando e a gente naturalmente vai mudando o grau, o nível de referência de tudo. Sim. O que faz uma pessoa permanecer ainda numa atitude como se ainda tivesse que se rebelar? O que faz a pessoa permanecer é a não resolução daquele conflito. Uma criança, ela segue o modelo imposto pelos pais, pela professora, pelo padre, né? O que essas figuras de autoridade apresentarem, a criança vai entender que aquilo é correto e ela vai seguir. Na adolescência, a identidade do ser humano está em formação e o ser humano precisa brigar com esses modelos do pai, do padre, da professora, para mostrar para todo mundo que ela tem ideias próprias e que ela é um ser humano único. Certo. Isso faz parte do normal. O que se espera é que, com o final da adolescência, exista um apaziguamento com essas figuras e que a pessoa consiga, então, passar para a idade adulta. Algumas pessoas não conseguem fazer isso, elas continuam se rebeliando porque elas não conseguiram fechar esse ciclo. Então, uma necessidade de mostrar que eu tenho a minha própria identidade, a minha própria ideia, eu existo. Mas a pessoa adulta, ela vai naturalmente canalizar isso talvez para o casamento, numa relação de negócios, até numa missão, porque o padre não pode estar ali como um gravador repetindo o que foi gravado, ele tem opinião. Não, claro que não. O senhor acabou de dizer que teve que aprender a dizer, que teve que constatar que podia falar. E as suas constatações te levaram a convicções. E as suas convicções sustentam a sua atitude hoje. Então, naturalmente, né, é natural, né, que a pessoa ela mude, a necessidade muda, vamos falar assim, né? Ela vai canalizar essa energia, como a Débora estava colocando, né? Ele conseguiu fazer essa individuação, essa separação de quem eu sou, né? De como eu sou, e vai canalizar essa energia, então, para o seu trabalho e tudo isso permeado com a sua atitude. Às vezes, fica alguma coisa não bem resolvida nessa fase da adolescência, onde eu comecei a me diferenciar, e aí essa adolescência que nunca passa, essa adolescência que nunca chega na fase adulta. Porque eu penso que a gente pode ter duas situações. Uma, pelos tempos de hoje, pela moda de hoje, a pessoa se encheu, por exemplo, a gente não está nada contra aqui, não estou falando contra não, gente. É só um exemplo. A pessoa se encheu de tatuagem, a pessoa botou um alargador na orelha, tal, não sei o quê.
Porque todo mundo fazia, ele fez também. Isso vai perpetuar uma moda, ele não tem como apagar, aquilo não é tão simples assim. Isso, vamos falar assim, tem uma parte de moda. Mas a pessoa pode mudar na alma, né? E ser mais madura e aprender a lidar. Não quer dizer que a moda seja a atitude dela, nem a atitude dela seja a moda. Mas essa situação incomoda quando a gente olha uns expoentes. Por exemplo, você estava falando, estava me lembrando do Steve Jobs, do fundador da Apple. Uma pessoa moderna, uma pessoa atual, uma pessoa de high-tech, uma pessoa de frente, de vanguarda, revolucionário no mundo, praticamente reensinou os jovens a viver sendo ele mesmo. Profundamente convicto dos seus valores. Né? Por que isso não ressoa tanto para as pessoas? As pessoas ainda ficam fechadas na sua situação mal resolvida? A situação ela é tão forte assim que a pessoa não consegue pular esse muro? Isso, em alguns momentos, sim. A não resolução, porque o que acontece na vida, a tendência é que todas as suas dificuldades e as fases do seu desenvolvimento vão te criando mais segurança e mais habilidade para se tornar um adulto mais seguro. Se existem pontos que você não conseguiu resolver muito bem, aqueles pontos vão ficar ali e eles vão sempre reaparecendo e reaparecendo até um dia que você consiga resolvê-los realmente. Mas se ficou alguma coisa não resolvida, ela vai reaparecendo sempre. Porque, padre, a gente percebe nas atitudes essa falta de resolução. Mas é interessante o quanto que os princípios, o quanto que a convicção, o quanto que esses valores vão determinando a maneira que você vive e o quanto que eles são diversos, né? Por isso que eu cada acho que é único. A educação hoje, eu acho que a educação em todos os sentidos, ela tem que voltar a criança, o adolescente para a diferença. Ele tem que voltar a pessoa para isto. Você tem que formar as pessoas para as diferenças com as quais ela vai conviver. Eu acho que isso desperta na pessoa justamente o interesse. Por que aquela pessoa é diferente de mim? Não é? Principalmente enquanto criança, o que faz aquela pessoa ser diferente de mim ou aquela criança ser diferente de mim? Então, isso facilita muito. Eu, por exemplo, eu acho muito interessante, eu acho bonito quando você vê aquelas pessoas vestidas diferentes, como você disse antes no início, lá no cabelo colorido e tal. Quando é de fato uma convicção daquela pessoa. E você percebe isso, ou quando você conversa, olha, aquela pessoa ela é assim porque ela é assim mesmo. Eu acho bonito isso. Eu também Agora, acho. quando você vê alguém que é assim justamente porque ela ainda não se encontrou, isso é muito frustrante para a pessoa. Né? Quer dizer, ela usa chega a ser visível. É uma você imagem, percebe, né? Nos atendimentos você percebe que é uma casca que está ali, que defesa. quando ela descobrir, ela vai tirar tudo aquilo, porque você... É uma defesa, É né? defesa, sabe? Porque quando ela descobre que, de fato, ela não é daquele jeito, a primeira coisa que ela faz ao sair dali é tirar tudo aquilo, sabe? É uma imagem que ela vende. Ela cresce com aquilo, não é? Então, assim, é aquilo que você disse, né? Ela não saiu daquele estágio. Isso é terrível. Porque é interessante, assim, a gente vê que tem situações sociais que são necessárias. Então, uma pessoa que trabalha numa empresa ou num banco, ele tem que usar até um terno. Né? E não quer dizer que ele dê importância, mas tem gente que dá importância fundamental para a aparência. E tem gente que nunca nem lembra disso e vive naturalmente. Então, a convicção, os valores, é interessante pela necessidade que você tem, conforme o ambiente que você está. Não estou falando da necessidade, mas é interessante como as pessoas não precisam se prender, todo mundo é livre, né? E você pode se fazer respeitar por aquilo que você é. E essas convenções, ou as tribos, as situações perdem completamente sentido e não nos torna todos iguais, apesar de estarmos aparentemente parecidos, né? Mas eu acho que o bonito é isso. Eu acho que, e claro, tem que puxar a sardinha ao meu lado. Eu acho que Deus é perfeito em todas essas circunstâncias, sabe? Eu acho que a igualdade está justamente na diferença. Eu não vejo outro caminho, né? E é uma questão cultural, né? Também. Não só a diferença de não ter o dedinho ou de ter... Meu pai, por exemplo, tem 6 dedos, né? Formação. Então, ele é diferente. Então, assim...
nem por isso ele deixa de ser meu pai, por isso. Você vai numa cultura, por exemplo, aí fora, né? Aquelas mulheres onde tem que botar argolas no pescoço para ficarem mais belas e tal. Ou seja, como que você vai conviver com isso se você não entende que o mundo é assim? O mundo é diferente de você, as pessoas são diferentes, por mais iguais que se pareçam. Então, assim, eu acho muito bonito isso. Por isso que, mais uma vez, eu digo, o tema é muito bom, porque as pessoas têm que aprender isso, né? Olha, eu preciso conviver com aquilo que é diferente, porque é igual a mim diante de Deus. Então, quem não consegue viver com a diferença, basicamente, não conseguiu lidar consigo mesmo. Sim. E ainda tem lacunas abertas. E eu gostei muito disso que o padre colocou, de despertar essa curiosidade na criança. Ah, precisa. Até para que a gente não ensine a criança a ser preconceituosa. Então, filho, vai entender o porquê que a pessoa fez tatuagens no corpo inteiro. Converse, pergunte o significado que isso teve para ela. Eu achei isso muito interessante, padre, né? Porque é isso, se interesse pelo outro como o outro é, conheça o outro. Não é porque o outro tem tatuagem que ele é perigoso e você deve fugir dele. E a formação que a gente teve, não é? Quem tem tatuagem, cuidado que fuma droga. Eu aprendi na faculdade que a gente aprendia até a localização da tatuagem e os significados. Ah, é porque matou, é porque tem isso também. É porque é criminoso e tal. E é interessante, Débora, porque, por exemplo, na evangelização, viajo muito pelo Brasil e com o tempo a gente vai percebendo como cada região, a gente estava brincando com Minas Gerais, é o exemplo mais comum, continente. Mas as pessoas em Manaus, as pessoas em Brasília, cada ambiente faz as pessoas serem diferentes nesse sentido aparente, né? E é interessante porque tem lugares que você tem muita facilidade de promover um evento, por exemplo. E tem lugares que você tem extrema dificuldade de promover um evento. Vai pedir para o povo se manifestar e ser animado e bater palma e cantar junto em Minas Gerais. O povo é retraído. Difícil. Né? Vai pedir isso num lugar muito frio. Me lembro a gente na divisa do Paraná, União da Vitória. Frio. Foi fazer 10 graus, era 1 da tarde, padre. Um frio. Ninguém tira a mão nem do bolso, nem para rezar. Não se dá as mãos, está todo mundo ali tanguido. Então é interessante, as pessoas se acostumam e vivem aquela vida mais dentro de casa, não é? Então, essas diferenças não faz das pessoas diferentes. Perfeito. Mas é interessante como a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Se a gente for ainda para os países, ainda fica mais complicado ainda, né? Sem dúvida. Uma União Soviética... Ásia, se for algum país da Ásia, é mais complicado. Dentro do país nós temos isso, né? Existe um preconceito com quem vem do norte, do nordeste, não é assim? Com quem vem do sul, com quem vem do... Eu morei 1 ano em Pernambuco e a gente encostou o carro num sábado no mercado, para ir no mercado, e a minha esposa estava dirigindo, e veio um garoto com um lagarto, que eles chamam de calango, daqueles grandes assim, quase de 1 metro, para vender para a gente comer. Nossa. Que lá é comum. E botou na janela do carro, e a mulher, tira esse negócio daqui. E o menino ficou assim, mas o que eu fiz de errado, né? Que para eles é normal. Faz parte daquela cultura. É parte da cultura. Agora, vamos supor uma cena dessa com uma criança e o pai dizendo, olha que povo atrasado, olha que horror. O pai está ensinando a ser preconceituoso, a menosprezar o outro. Então, aquela cultura, né? Aquela região. Essa diferença, ela pode ser, então, um grande prejuízo se a gente não tiver bem resolvido ou se a gente olhar simplesmente negativo porque a gente está levando pelas aparências. Isso. E porque aquilo não faz parte da minha vida, então eu rejeito. Não é a minha aparência, não é o meu jeito, não é como eu entendo a vida. Então, porque se você não trabalha bem a questão da diferença, ela gera preconceito. Né? Eu acho que o que a Débora falou da autoestima é extremamente importante e verdadeiro. Se você está seguro de você, como você é, e com tranquilidade em relação a isso, você não tem medo da diferença do outro, você consegue olhar o outro e aceitar o outro dentro da diferença. Agora, Renata, é preciso, na sociedade de hoje, nesse momento, você aceitar o outro, mas você, vou colocar nesses termos, se fazer respeitar.
Sim, com certeza. Você precisa exigir um certo respeito, porque o outro também, a sociedade está tão assim que o outro quer impor a maneira dele de ser para você. Uhum. Então, mas impor. mas eu acho que a diferença a gente sempre trata a partir do outro. Isso é normal, não é? O outro é diferente. Agora, eu acho que a gente precisa ter a primeira convicção. Primeiro, eu é que sou diferente, né? Eu sou diferente, melhor dizendo. E aí é mais fácil eu saber que você é diferente de mim também. Porque é ruim quando a gente começa sempre partindo do princípio de que a outra pessoa que está errada, outra pessoa que é diferente, outra pessoa que tem alguma deficiência e tal. Mas eu também sou diferente. Eu posso ser normal fisicamente, normal entre aspas, fisicamente, né? Mas eu tenho tantas diferenças quanto qualquer outra pessoa. Sim, no modo de agir, o preconceito. jeito que ela falou da autoestima, Paty, o que eu quis dizer foi assim, eu vou voltar ao exemplo da cerveja. Um amigo que quer porque eu tenho que tomar com ele até cair do jeito que ele toma. A gente encontra, eu encontro Sim, pessoas claro, assim. lógico, Eu vou existe. na casa da minha irmã, eu tenho um amigo da minha irmã, por exemplo. Eu não estou pensando nele, não. Nem sei o nome dele. Mas para dizer assim, eu lembrei agora de um casal que bebe pra caramba, que são amigos da minha irmã. Então, por exemplo, quando a gente vai e eles estão lá, eles bebem muito e querem que a gente acompanhe. E nessa hora que eu quis dizer, então, sim, não, peraí, entendi. eu não bebo tanto. Ou não bebe e pronto. E aí a importância da Essa autoestima importância da de quem não autoestima. bebe, de De se ficar manter, bem. de se né? manter naquilo E que você conviver com o acredita outro que bebe. e conviver Isso. com Eu o acho Pra outro bonito mim não que é essa bom, bebe. determinação, né? Porque assim, a gente vai e Isso. sai com as pessoas, um pede uma cerveja, outro pede um vinho, outro pede um refrigerante, o outro pede um copo de água. E eu acho bonito quando a pessoa diz, não, eu não quero tomar. E pronto, não quer tomar mesmo. Então, assim, eu acho bonito essa questão, olha, é diferente de todo mundo. Até quem pediu suco é diferente daquele que pediu água. Mas como é que você vai comer uma pizza pedindo água? A pessoa é assim e pronto. Não tem que ficar... Eu acho que as coisas são um pouco mais simples. Porém, essa questão que você diz assim, da autoestima, de se perceber enquanto pessoa que entra dentro deste assunto, eu acho muito bonito isso. Eu acho que vocês têm muitas experiências nesse sentido para poder falar melhor do que eu, mas eu acho bonito. Quanto mais diferença, eu acho mais Deus fica feliz com isso. Porque é interessante, né, Padre? A autoestima vai me fazer conviver com o outro naturalmente Muito natural. e vai fazer com que eu faça que o outro conviva comigo naturalmente. Exatamente. Isso não quer dizer que Ela você tem tem uma mão dupla. Exato. Você não quer dizer que você tem que se tatuar, não quer dizer que tem que beber como o outro. Não tem... Você pode conviver muito bem com outra pessoa, se respeitando, né? E eu acho que essa troca ela é muito interessante, Claro. porque inclusive você pode aprender com o outro na diferença. Começamos a chegar nas riquezas. Posso entrar nesse assunto, Claro. então, porque tenho alguns pacientinhos com mais dificuldade, com autismo, enfim, com dificuldades especiais, com necessidades especiais. E se o meu trabalho for no sentido de que eu só tenho a oferecer, eu nunca vou conseguir nada. Sim. E eu ganho muito na troca. Então, se você pode olhar o outro na diferença, eu dei um exemplo de uma diferença um pouco mais extrema, mas na diferença com seu amigo, na diferença dentro da família, isso é uma troca muito interessante, mas você só consegue fazer isso se você consegue se respeitar e respeitar o próximo na diferença dele. Então, aí existe uma troca. Que é perigoso você se deixar ser liderado, vou colocar assim, que é uma palavra mais interessante, e você começa a fazer concessões, abandonando quem você é. Isso. Aí já não é mais uma troca, né? Já não é mais uma troca. Aí já não é mais uma troca. Você falou, eu estava me lembrando de uma família amiga minha lá de Natal, estiverem vendo um abraço, eles adotaram uma menina autista. E é a coqueluche da família. E ela realmente surpreende e nos quebra, porque eles quebram protocolos, eles são muito autênticos, mais até do que uma criança que não tem o autismo, né? E eles fazem a gente sair de nós mesmos, eles são tão carinhosos, tão expressivos, que eles vêm e a gente tem que sair e essa troca passa a ser maravilhosa. É muito enriquecedor. Porque a gente vê o quanto que a gente está num lugar de conforto. Isso. E se sente superior a isso, né? E se sente superior E aí a você isso. tem que buscar Isso é uma doença. alternativas em você para que o encontro aconteça. E aí você cresce.
É por isso que a diferença nem para todos é uma riqueza, porque dá trabalho. Não, claro. Dá. Mas quanto mais trabalho, acho que melhor. Que a gente consegue trabalhar e perceber todas as outras coisas, né? Algumas nuances que a gente não percebe normalmente. Mas existe um lado na juventude bom nisso aí, que o jovem lida mais, ele tem um quê de curiosidade, talvez, né? Ele conversa, tem uns jovens assim, vou chamar de liberais, que gosta de conversar com um louco, com o outro, e entender o que passa na cabeça do outro. E essa é a parte que eu acho encantadora, né? De você não restringir suas relações pelo aparente. E o jovem é bastante, eu tive bons amigos assim. E isso também pode se perpetuar, Sim. né? O adulto que quer manter isso da adolescência, de ter uma vida cheia de aventuras e sem rotina, é bom que tenha filhos, né? Porque o filho quebra com a tentativa de ter tudo sob controle, ter tudo certinho, não é assim? É assim. Então é um jeito de continuar com isso, o filho nos obriga a compreender o outro, a entender o outro, a tentar uma aproximação do outro. Do nosso pedestal, né? O tempo todo. Tem que né? descer. Então a gente não precisa estender a adolescência para continuar. A própria vida algumas proporciona, questões. né? Sim, a gente pode crescer, amadurecer, ter responsabilidade e ainda assim ter uma vida com aventuras. Tá vendo só? Que Não é? Nós estamos falando da riqueza que existe nas diferenças, ou que as diferenças são uma riqueza. Esse é o Oriente-se de hoje, a gente vai para o intervalo e volta já já.